Tem gente que tem terra, milhares de hectares, só não tem a semente. E tem gente que tem terra, semente e não prospera. Por quê? Porque não planta. Eu vou contar uma das 7 leis universais da prosperidade. Eu já ouvi pessoas dizerem que Deus dá graça para alguns de prosperar e para outros não. Deixa eu te explicar quem é Deus. Deus não faz acepção de pessoas. O que significa isso? Você gostando dele ou não, a lei é natural, é um princípio, foi a base para a fundação da terra. E aí daquele que entender com a clareza que eu entendi, se você conseguir entender, não tem como. Você vai falar, não, é assim, eu tenho que pedir perdão para Deus. Me perdoa por não entender sua obra. A palavra fala assim que a criação revela a glória, contempla. Pablo, como é que você chegou nisso aqui? Você viu de verdade alguém falando isso? Não. Eu comecei a ficar louco olhando para o Salomão. Eu queria entender quem era o Salomão e como ele comprou esse tanto de semente. Se eu te falar que a quantidade de mulheres que o Salomão foi arrumando foi para caçar demônios, você imagina ou não? Tem gente que vai pirar, eu nunca falei isso aqui na internet. O Salomão ficava caçando um por um dos demônios, um por um dos deuses. Ele não ficou de bobeira caçando para servir diabo nenhum, não. Ele entrava nessas roubadas tudo, para interpretar tudo que acontecia na terra. Ele ficava olhando para a águia voava por cima da tempestade. Ele falava, isso aí é um negócio muito forte. Aí eu olhava para a formiga e olhava para isso. Aí eu descobri um código. Pelo amor de Deus, aprende isso aqui. Chama-se contemplação. Contemplação. Esse é o código do Salomão. Ele só parava na natureza. Leia Provérbios depois de assistir essa aula aqui. Ele olhava para a natureza e falava, é isso. Ele não sabia o nome de feromônio, porque o feromônio é o nome que inventamos no percurso. Mas ele falava, que sabedoria é essa da formiga? Não tem chefe, não tem líder, não tem... Ele não falava crachá, porque não tinha na época, eu já falo hoje. Mas olha isso aí, ó. Trabalha doidado, certinho, no verão, para ter no inverno. E aí olha para um homem preguiçoso, era assim que era escrito Provérbios. Olha para aquele bando de formiga e vê um preguiçoso passando. Aí ele via outro cara, quando pegava fumaça no olho e falava, aí ele já começava a falar do preguiçoso. Provérbios é mostrar os princípios sendo aplicados, é a vida de alguns funcionando e de outras não. Por isso ele fala muito de tolo. Quando você vê eu dando explicação sobre transbordo, também não ouvi da boca de ninguém. Foi um dia num rio, querendo entender como é que funcionavam os rios. As melhores lógicas que eu já descobri da natureza foi fazendo aquela palavra lá, ó, parando e olhando. Meu Deus, não é possível. Isso aqui não precisa ser da NASA, não precisa estudar no MIT, não precisa estudar em Harvard, precisa só ser simples. Jesus deu um código. E aquelas crianças? O reino é delas. E se vocês não forem como elas, vocês não conseguem entrar. Aí eu fui tirar conclusões. Será que eu preciso ser infantil? Não. Preciso ser simples, como criança. A criança olha com muita simplicidade para tudo e você complica demais pelo seu excesso de bloqueio e de trauma. Olha com contemplação e com simplicidade que você vai achar o âmago. É lógico. Faz só isso. Contemplação. Então, a sabedoria é uma semente. Pablo, eu não consigo prosperar. Eu sei por que você não prospera. Você não tem a semente. Pablo, mas eu tenho a semente. Qual o problema? Você está do lado de corvo. Às vezes, antes de você lançar a semente, o corvo está pegando no bolso. Alguns eram para estar plantando, e eles começam a plantar uma semente. Eu não sei se vocês já plantaram, mas é assim que funciona. Vai um na frente abrindo buraco, vai o outro atrás jogando a semente. Se tiver só 2, o segundo tampa. Se tiver o terceiro tampa. Às vezes a gente vai plantar milho, a gente planta milho cruzado, 2 sementes juntas. E aí a gente vai, ou então a gente vai com uma matraca, enfia na terra. E vai fazendo isso. O que acontece? A maioria dos senhores, por não entender a exponencialidade que uma semente carrega, faz o seguinte. Você planta, aí vem um corvo. Você já começa, só de você parar para olhar o corvo, você vai deixar de plantar uma carreira gigante.
Aí você olha, quando é fé, o corvo pega aqui. Você com a aljava, que era para ter lança, flecha, tá cheio de semente carregada. Aí você olha pro corvo, o corvo roubou uma semente. Você larga a plantação e vai atrás. E fica dias atrás desse corvo. Eu não admito, isso é injusto, eu trabalhei. Continua plantando, amigo. Quando você entender o que é prosperar e o que é riqueza, uma semente volta 1000. A que você correu atrás já foi. Quando você começar a entender também, outra coisa muito grave que você vai aprender no meio do caminho, é que a natureza tem a sua própria parcela nas perdas. Quando a palavra diz assim, Deus alimenta os pássaros, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, a própria natureza é dona daquilo que você está plantando, por isso não corra atrás do prejuízo, isso é coisa de idiota.